Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. E-oh, 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 e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Deixa rolar, eu digo o volume. Foi? Estamos no ar? Estamos no ar. Bom dia ou boa tarde ou boa noite. Começa agora mais um marketing ou propaganda aqui na Rádio Web EO. Bom, vocês devem estar sentindo falta do nosso queridíssimo Roberto Pintaúdi. A gente anda se desencontrando nessas últimas semanas. Semana passada ele fez sem mim e hoje sou eu que chorarei a falta de Roberto Pintaúdi, que está resolvendo questões de saúde. Segundo ele, voltará 100%, 300%, porque ele foi fazer uma revisão das questões cardíacas, né, que fez ele deixar até um testamento ano passado pronto, né, de tamanho era o medo dele que ele tinha de não voltar. Então, hoje o marketing ou propaganda é somente com esta que vos fala na apresentação, Márcia Cristófoli. E tenho aqui comigo, além de compositor, além de sócio da Ginga, um dos fundadores, né, Pedro? Um dos fundadores, é. Um dos fundadores da Ginga, que é uma das maiores empresas de jingles e músicas, enfim. Pedro Guisso, que também é o nosso... Também é comunicador aqui na rádio, com um programa nas quartas-feiras chamado Dom de Ensinar Música. Isso. Por falar em música... Eu vou cantar... Não, vou cantar uma que é tema, que agora já virou o jingle do programa. Do teu programa. Então, porque o dom de ensinar música tem a ver em liberar as pessoas para criar. Uhum. Sem o receio de, eu vou errar. Sem amarras. Sem amarras, sem julgamento. Vai lá e cria. Excelente. Vamos ver, então ficou assim, ó. Deixa rolar, deixa passar. A vida é boa pra quem sabe olhar. Um olhar diferente, sempre pra frente. Um bom pensamento sempre pode ajudar. Mas não se engane com a imagem no presente. O que você sente é o que vai te comandar. Uma crença limitante te limita, te tranca nessa vida e não deixa a vida rolar. Eu não vou me enganar. Pode falar agora. Muito bem. Então, com vocês, aliás, conosco aqui no estúdio, Pedro Guisso, que vai falar com a gente sobre isto que ele está fazendo no momento. Eu gostaria de cantar em vez de falar. Que maravilha. Neste clima, então, e neste ritmo, começamos mais um marketing ou propaganda em oferecimento a Ivo Pens, porque a sua obra não pode parar. Pedro, primeiro começa, então, nos contando, que eu sei que a gente... antes da gente falar, vamos lembrar a nossa audiência que o assunto de hoje é... Jingles. Jingles, né? Músicas, jingles. E eu já vou começar, então, provocando a nossa audiência, aqueles que lembrarem de jingles, né, que marcaram as suas vidas, ou, enfim, o seu momento, mandem para nós aí, vamos desafiar o Pedro a nos rememorar. A gente tem alguns aqui que o Pedro já selecionou, que eu tenho certeza que está na memória de muita gente aqui. Tem Brasil Nativo, tem Guaibacar, tem a RBS, tem a Loja Homem... Gaúcha Car, desculpa. Tem a RBS, tem a própria EO, né? Tem a Loja Homem também, que foi famosa nos anos 90. Então, temos bastante
Bastante nostalgia aí, né Pedro? E o Pintaú devia estar aqui contando essa história do homem. De como que foi criar, né? Porque tu processo. ficasse com a parte boa. Que é musicar. Mas Roberto Pintaúdi é um defensor, inclusive, de jingles, né? De musicar as campanhas. A gente até já falou algumas vezes sobre isso aqui no programa, o quanto os jingles estão sumidos, né? A gente não vê mais, assim, ou pelo menos não com a intensidade que a gente ouvia nos anos 90. A gente conversou aqui também com o Ricardo Garay, que também foi teu ex-sócio, né? Também um dos fundadores da Ginga. E foi um programa muito gostoso. A gente quer retomar essas músicas, essas coisas que mexem, que tocam o coração da gente. Então, eu vou começar te perguntando, tu tem ideias de quantos jingles já passaram por essa mente? E foram colocados em prática? Tem alguma ideia, assim? 100, 200, 1.000, 3.000? 300, 500. É. Se for contar toda a produção da Ginga, então vai longe. E depois entraram novos compositores, teve muita coisa. Mas a gente fez muita coisa. Hoje muita coisa boa, né? Hoje eu estava comentando com um grupo de amigos, músicos, num grupo, e dizendo para eles que, como eu digo sempre, são 12 notas, certo? E muitas possibilidades foram criadas e gravadas, certo? Então, hoje, falando com o Zé Caradipe, ele dizendo, eu tenho, 300 músicas, e poucas, nem todas foram gravadas. Então, eu acho incrível assim, a quantidade de possibilidades com 12 notas e muitos ritmos. E, mundialmente, quer dizer, o que tem gravado já é muita quantidade, né, de músicas, falando em música, né? Fora o que os compositores caseiros, nós, que às vezes compõem uma música linda, e nunca foi gravada e ninguém sabe, nem saberá. E não estoura comercialmente, né? Não, é que não é nem conhecida, porque... Não chega nem a ser gravada. Fica em casa, mas são muitas... É que nem ideia, que nem pensamento, né? Muita coisa. Ai, se a gente falasse tudo que a gente pensa, né, Pedro? Assim. Ai, se a gente falasse tudo que a gente pensa. Mas essa coisa da crença limitante que eu cantei é um limitador, né? Não tem mais coisas porque as pessoas às vezes têm medo de botar para fora, pelo julgamento. Às vezes é bom, né, que tem esse limitador aí. Imagina se a gente bota para fora tudo que a gente pensa. Mas, Pedro, me diz uma coisa. Eu queria saber de ti, assim, teu top 5 ali, top 5 dos jingles da tua vida. Não, tem historinhas. Então conta para nós. Tem várias historinhas, mas uma delas que a gente sempre lembra, às vezes quando a gente encontra o Garay ou o Calique também, que foi meu sócio, a gente tem histórias assim. Por exemplo, eu fiz uma vez um jingle e cantei sabe da calça Lee? Sim. Eu nem pensei, senão eu teria ensaiado em casa e procurado informações para tocar, mas o jingle é assim, ó. Lá ou aqui, a verdade é sempre aí. E ela vai, certo? É um jingle forte. Meio Queen, assim, uma coisa meio louca, assim. E tem uma nota muito aguda ali, que é um ré, que eu sou um tenor e para mim era um orgulho chegar naquela nota. E hoje em dia eu tenho que ter muita técnica para chegar nessa nota, porque a tendência é tu perder um pouco os agudos, mas estou muito bem de agudo ainda. Mas era um presente a gente poder cantar. Então, a gente do grupo da Ginga fica, que coisa interessante. Por exemplo, tem uma outra história que foi numa época que surgiu uma bateria TR, Yamaha, tinha umas baterias aí, eletrônicas, e eu fiz um jingle, bem assim, tu ouvia ele, e ele tinha pulsação de pop, 4x4, né? E o Calique, quando foi programar, o Calique programava as baterias na época, que era uma novidade, uma bateria TR, digital, troço, não tinha o sampler. Super moderno. Não tinha o sampler, né? E ele foi programar e disse, mas me dei conta que ele foi programar e não programava em 4x4, porque a bateria só tinha 4x4. E aí ele teve que mexer lá, conseguiu, era um 5x4. 5x4 são 5 batidas num compasso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2... Ele é quebrado. Então, por exemplo, dizem que os africanos
Tem músicas muito com compassos ímpar. Por exemplo, valsa é 3/4, né? 1, 2, 3, 1, 2. Ah, perfeito. Ele é ímpar, certo? Legal. Então, quando tu junta um binário e um ternário, fica 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. E os africanos têm naturalmente essa divisão, pelo menos algumas tribos que a literatura diz, Aham. tem essa coisa da... Parece que é um 5/4 também, que é uma música de um filme... Sim, Missão Impossível. É isso aí. Então, Legal. tem pérolas, assim, tem coisas que a gente curte, lembrar desses problemas, né? Lembra um jingle aí pra nós, então, do que tu selecionasse pra nós. Como eu gosto sempre de passar uma mensagem bem legal, Vamos lá. eu vou começar com... E quero saber a história também, né? Essa história é o seguinte... Não, essa tem uma história particular. Eu fiz essa música para a Fundação RBS. Ok. A letra do Ricardo Garay, muito legal a letra, em 30 segundos. Tem uma mensagem, eu acho, linda. E tem a ver contigo. Comigo? Ó. Comigo e Aqui- conosco. E, poxa, O olha, Pedro que é charado, nosso Pedro que máximo legal. aqui da Mas rádio. então tem outra música para cantar, cheio de música. Olha aqui, eu vou cantar essa aqui. Então tem tudo a ver então com o próximo Pedro. Perfeito. Depois eu conto a história dos acordes. Ó. Eu vi as crianças num sonho, eu vi nossos filhos viajando no tempo, rumo ao futuro. Eu vi que a terra é a nave dos viajantes e quem prepara a estrada somos nós que chegamos antes. Eu vi as crianças num sonho, eu vi nossos filhos viajando no tempo, rumo ao futuro. Eu vi que a terra é a nave dos viajantes e quem prepara a estrada somos nós que chegamos antes. Muito bem. Olha que aí. linda. Mas é isso, né? O planeta é uma nave, é um pontinho azul e a gente briga por tanta besteira. Quantas vezes eu briguei com o Pitaú? Mas tu e a torcida do Flamengo, né, Pedro? Quem não brigou com o Pitaú? Quem nunca brigou com o Pintaúde? Mas a gente Mas tu briga disseste que ia pelo... contar a história dos acordes. Os acordes é o seguinte. Eu acho que faz uns 4 anos eu estou vendo um programa de música e, cara, eu sou muito esquecido, assim, eu nunca guardei muito o nome de artista, mas tem uma banda muito pop. E esses acordes aqui é muito parecido com os acordes do cara. O cara estava usando um capotraste, que é um equipamento que eu uso aqui, e ele estava usando o capotraste, mas a sequência era muito parecida. Mas eu nunca tinha ouvido aquela música, né? Isso há 30 anos. X anos então, atrás. tem umas curiosidades, assim, anos depois eu digo, mas olha ali, eu achei que eu tinha feito assim, uma coisa diferente, e ela é diferente mesmo, do jeito que... E o cara, nessa banda, no rock, poxa, eu não me lembro o nome do cara, eu sou muito tapado, assim. Muito ruim de nome. Mas me conta, Pedro, os músicos, eles têm... Vocês, né? Que eu tenho uma frase, né? Eu canto em qualquer tom. Porque eu vou desafinar em todos eles, então tá tudo certo. Não entendo nada de música. Mas vocês, músicos, têm uma exigência muito maior com o que escutam. Sim. Né? E por serem exigentes, e por outro lado, profissionais, nem tudo que se cria vocês gostam. Então, conta pra nós, assim, já teve alguma coisa que tu teve que fazer e gravar, enfim, não se pudesse esquecer que tu fez aquilo? Não, primeiro eu queria dizer que tem uma diferença entre músico
e compositor. Por exemplo, nós trabalhamos com o Carlos Garofalo na Ginga durante uns 10 anos, um baita no profissional, ele já partiu para outras esferas, um baita de um profissional. E o filho dele é o Wolf, que tem uma produtora aqui em Porto Alegre, muito querido Wolf. E o pintador, o Garofalo, um baita pianista. Olha, o cara era demais, um uruguaio, tocava maravilhosamente bem. Ele compunha, ele achava que ele não compunha, mas ele compunha nos arranjos. Eu não conhecia, ele nunca disse para mim, Pedro, aqui compus essa música. Eu nunca ouvi, não sei se o Wolf vai me dizer, o pai compunha. Mas ele fazia lindos arranjos, que também é uma composição em cima da melodia, certo? E outra coisa, ele não cantava nada, ele era... Entendi. Era muito desafinado. E eu Porque tentei... é uma raridade, né? Porque normalmente quem louco. tem esse ouvido para tocar algum instrumento, E eu tentei... a voz acompanha. Não era o caso dele. Eu tentei vários, assim, com ele eu tentei... não, tu vai tentar. Não consegui. Não dava. Ele realmente não. Mas era um baita, um arranjador, um ouvido tremendo. E tu és músico ou compositor? Eu digo que eu sou mais compositor. É mesmo? Sério, porque desde criança tem uma historinha lá no meu bairro, onde eu morava, ali perto do Cristo Redentor. Eu vou dar o nome dele, não sei se ele está vivo, tá? O Maninho. O Maninho era um cara que era... Se é o mesmo Maninho que eu conheço do Menino Deus, está vivíssimo. O Maninho, não sei se é o mesmo, ele tem a minha idade ou mais velho, porque ele era um pouquinho mais velho que eu. Eu estou com 60 e um pouquinho. Eu não vou dizer para os caras não saberem a minha data. Não, é o mesmo Maninho que eu estou pensando. E o Maninho é o seguinte, ele tinha... Eu admirava ele porque ele tinha a capacidade de ouvir uma música na rádio, assim. Ele era música de baile, tá? Então ele tinha um repertório muito grande. Mas eu via que ele pegava uma música que ele não conhecia e largava os acordes em cima. Ele tinha uma percepção muito boa, né? E eu, sem saber tocar nenhum instrumento, ele fazia uns acordes e eu saía compondo. Eu compunha melodias. Ele dizia... Ele ficava admirado como que eu ouvia um acorde e saía fazendo melodias, né? E eu continuo no mesmo padrão ainda, sabe? Eu continuo fazendo música muito rápido. E quando tu falou se eu acho feio ou não, então, nesse processo, às vezes eu digo para os amigos, cara, se eu componho, quando eu não gosto, eu não mando, não mostro. Eu só mostro quando eu acho que tem uma qualidade entendi. de um especialista. Então, qualquer especialista de qualquer área vai ser um cara um pouco mais exigente, né? E então, se eu não gosto, eu não mostro. Se o outro não gostar do que eu fiz, o problema é dele, mas eu gostei. Agora, o problema é meu quando ele não compra. Ele não paga o direito autoral de usar aquela música. Aí o problema é meu. Mas se ele não gostou, está tudo certo. Mas eu acho que eu fiz um bom trabalho. Agora já aconteceu da gente fazer jingles, que o cara dizendo, mas eu não gostei. A gente ia lá e fazia outro trabalho. E às vezes ficava... Uma bosta, pode falar. Não, ficava melhor. Aqui a gente aqui tu já sabe as regras, né? Só não pode falar tem muita história. Não, tem também, às vezes, que ficou uma merda. Viu? Sempre tem um trabalho que fica uma bosta. Eu vejo até hoje matérias que eu escrevi, que foram, inclusive, publicadas, e eu olho e digo, meu Deus do céu, mas que merda que eu fiz naquela Depois época. Veio a maturidade. Exatamente. Eu olho e digo, meu Deus, mas como é que aprovaram uma matéria como essa? Mas, cara, eu tenho muitas historinhas assim de... Por exemplo, o Nikolaevski, que um dia me encontrou também, ele disse, ele disse assim, que linda aquela música, essa da Fundação. Ele disse, que coisa linda. Aliás, tem uma historinha, um parênteses aqui nessa história. Não, deixa eu terminar a primeira história, senão eu fico nem o Pintaúde pulando de... Essa história, daí ele disse assim, mas é a Helene Geisler que está cantando, né? Na época, né? Sabe aquela que cantou há muito tempo, que gravou a música do... me esqueci o autor. Não posso esquecer. Sou péssima para essas coisas. Puxa, daqui a pouco vem. A música eu sei todinha de cor. Mas o autor é importante dar também, porque o autor é um cara que trabalha, às vezes, sem ganhar nada. Sem dúvida, é verdade. Pelo menos ganha os créditos, né? No mínimo. Então, ali foi eu sou um tenor com uma timbragem aguda, e é quase uma voz de contralto, muitas vezes. Eu já imitei mulher cantando, e não vou dizer o nome do cliente,
Posso contar essa historinha? Pode. Essa historinha é a seguinte. A gente mandou um jingle lá para o Paraná, só vou dizer o estado. Tá. E 2 mulheres, eles queriam voz feminina. E eles não aprovaram as vozes. Aí a minha ex-sócia, a Doris, que foi foi um período curto nosso sócio, depois eu saí da Ginga lá. E ela também saiu. E ela disse, Pedro, vai lá no estúdio e canta. Mas não era só um jingle, era uma música do Guilherme Arantes. Ah, sim. Vamos ver se eu lembro. Não vou lembrar da música. Daqui a pouco aparece. Tá. Mas eu cantei e os caras aprovaram Com aquela mulher cantando. Com aquela mulher, era a minha mulher interna. A mulher, tu libertou a mulher dentro de ti. Mas quando a mulher começa a se manifestar demais, sabe o que eu faço? Eu digo, para, safada, para, não! Não se manifesta, eu não deixo. Mas deixa ela sair. Não, tá bom assim, tá tudo certo. Vamos de outro jingle que tu separou para nós, então, Pedro. Tá. Falando em mulher... Vamos lá, então vamos... De homem. Vamos de homem agora. Vamos de homem. E olha só, eu quero deixar bem claro aqui que a letra foi feita pelo Ricardo Garay, lá da Ginga. Eu não fiz a letra, eu só interpretei. Perfeito, vamos lá. E esse jingle aqui, o Pintaúde conta uma história sobre isso aqui. Primeiro eu vou cantar. Vamos ter que cobrar do Pintaúde. Então, ontem eu estava vendo o tom ali, ó. Eu quero um homem que me faça sentir mulher. Um homem como nenhum outro, muito especial. Um homem elegante a qualquer hora. Um homem que me dê falta de ar. Eu quero um homem que seja muito meu. Vou cantar de novo porque eu gostei. Vai. Eu quero um homem que me faça sentir mulher. Um homem como nenhum outro, muito especial. Um homem elegante a qualquer hora. Um homem que me dê falta de ar. Eu quero um homem que seja muito meu. Eu não... Muito bem. Agora eu estava lembrando a história desse diga de um então travesti, conta. Né? Conta aí tu. Não, eu não lembro. Vamos lembrar junto, vamos lembrar junto. Mas eu acho que o Pintaúde foi bem na época que estourou esse jingle. E o Pintaúde estava numa sinuca, num boteco, né? Enfim, com o pessoal, com os amigos. E tinha um travesti que frequentava com frequência esse lugar. E aí ele entrou cantando, né? Ele entrou cantarolando assim, esse jingle, enfim. Mas eu não sei exatamente o fim da história. Mas é algo nisso, né? Não, foi isso aí. Ele achou aquilo incrível, ele achou aquilo com máximo. A mulher dele bem para fora cantou essa música emocionadíssima. Eu me lembro, inclusive, que quando a gente entrevistou aqui... Ai, que pena que o Pinta não está aqui hoje, porque a gente, quando entrevistou o Ricardo Garay aqui e lembrou desses jingles, o Pintaúde se emocionou. Assim, foi a primeira vez, eu acho que eu vi o Pintaúde chorou, enfim, se emocionou bastante, porque esses jingles fazem muito parte da história dele na propaganda, né? E todas essas loucuras criativas que o Pintaúde teve o prazer de viver. Uhum. Não, mas o lado bom do Pintaúde não estar com a gente é que a gente consegue falar mais. Excelente. Então, vamos agradecer que o Pintaúde não está aqui. A gente pode contar as histórias do jingle, porque senão a gente ia ficar só em 2, né? Sim, a gente ia ter o lado bom que a gente provoca ele, porque a gente conta errado, ele fica pé da vida. Né? Então, deixa assim, tá ótimo isso aqui. Ó. Muito bom. E me diz uma coisa, Pedro, vocês... Bom, mais de 300 jingles, pelo menos, na época. Isso só na época da Ginga, né? Assim... Eu acho que eu nem sei dizer. Eu lembro que a gente fez essa pergunta para o Ricardo, ele também não tinha muita ideia. Grande, assim, porque também tem os que não venderam. Uhum. Tem muita coisa boa que não saiu.
Tem um jingle que eu nem fiz a coisa que é... Que eu sempre... Eu não sei nem tocar ele, mas que eu sempre achei lindo, que é curtinho. 30 segundos. Agora já lembrei de outra história. Mas é o seguinte, é assim, ó. Eu não sei se tem a loja Ponto Doce ainda? Se tem, eu não conheço. Que foi uma letra e a melodia juntadas as duas. Era uma coisa assim... Ponha um ponto doce no seu dia, no café. Creme com lata, ponha um ponto doce no seu dia. Uma coisa assim, sabe? Aqueles jingles que ficam. E casou muito bem a melodia com a letra. Tem coisas interessantes. A gente tem assim. alguns jingles que gravam porque são bonitos, como esse da Fundação, como Vida, né, também da RBS, que até há 25 anos, se não me engano, é usado esse jingle do final do ano. Brasil Nativo. Mas também tem outros que são aqueles famosos chiclé, né, que ficam... Não, Nem sempre são bonitos... Mas eles são tão sonoros que a gente fica... Te ocorre algum deles? Não, um horroroso assim nunca fiz, mas tem um que eu não sei quem fez, que era aquele do gás. Do lacre azul. Não, tinha um lance do Se tem o lacre azul do cachorrinho, pode confiar, é Liquigás. Eu, inclusive, isso foi... Eu lembro da época... Isso foi mais ou menos ali pelo início dos anos 2000, porque um colega, eu não sei se do meu irmão, de algum primo, enfim, eu tenho uma família que os primos estudaram todos no mesmo colégio, então já me confundo. Mas naquela coisa de colar grau no 3º ano ainda, né? A formatura de encerramento do colégio. E eles foram... O menino subiu ao palco com essa música. Sim. Com esse jingle. Eu nunca vou me esquecer do lacre azul do cachorrinho. Mas eu queria... Tu falou que marcaram, né? Olha só, uma melodia bonita, com muita repetição, certo? Uhum. E isso é sinal de sucesso, né? Sim. Então, com muita repetição também, com muitos canais de transmissão, é uma junção no fim, é um baita do investimento, né? Sim, é uma junção de acertos, né? Agora, essa eu até queria pedir desculpa aqui para o autor desse jingle do Lacre Azul. Eu me expressei mal. Eu falei assim, um horror. Não é isso. Eu não gostava. Acho que é mais... Mas ele foi extremamente eficiente naquilo que se propunha, né? Foi. Acordava o pessoal irritado. Exatamente. Mas... Se tem um acordava o pessoal azul... irritado. Mas vendeu, deve ter vendido. Não, mas era legal porque tu... sinalizava que o cara estava chegando, mas tu vê, se tivesse qualidade, talvez tivesse um resultado maior, não criaria. A gente tem uma lembrança ruim, né? Então, por que marcar dessa forma? Claro, né? claro. Isso aí. Olha, a gente teve aqui o Edgar Ferretti dizendo letra linda do Garay. Para esse jingle, eu vi. Essa minha geração de jinglistas. Não sei como é que a gente... Aqui jingle é o quê? É jinglista. Jinglista, é isso? É produtor de fonograma publicitário. Tá? Ai, gente, que lindo isso. Mas é o brasileiro, é o português. Jinglistas analógicos segue imbatível. E a Cláudia Oliveira dizendo jingles, romantismo na publicidade, época boa, nos pegava na neurolinguística. Muito bem. Mas só um pouquinho, eu quero... Olha, o Edgar Ferretti, isso é o que eu estou pensando, que fez Alfred, né? Isso. Cara, ontem eu estava me lembrando, esse cara fez Alfred, que era um sucesso. Se ele puder gravar um áudio e mandar, eu não... Olha aí. Eu nunca tive nunca tive próximo do Ferretti. Ferretti foi nosso entrevistado aqui. Que pena que não me chamaram para ficar junto aqui, né? Aliás, esse é um programa que muita gente nos pede, assim, fazer um programa especial sobre jingles com mais pessoas participando dessa nostalgia aí. Então, eu e o Pintaúde, a gente está preparando talvez 1 ou 2 programas, a semana dos jingles, assim. Tem que chamar a turma toda. Chamar uma galera. E quem já partiu desse planeta pode baixar aqui. Geraldo Flávio. Geraldo Flávio. A gente aceita o pessoal aí de cima que quiser fazer uma participação. Agora deixa eu contar uma historinha. Ô, Ferretti, tu é que está me ouvindo, então. Te lembra que tinha aqueles festivais, amostras de jingles, né? E quando a ginga começou, cara,
o Geraldo Flack, baita profissional, com músicos profissionais, e nós, uma gurizada lá, começando. E, então, a gente, era um festival, foi ali no Teatro da Renascença. Eu acho que foi 1 ou 2 que a gente participou, acho que talvez 1. Então, teve essas histórias, tinha essa historinha de uma amostra de jingles, né? Legal. E o Geraldo Flack era um profissional, assim, muito rápido também, baita conhecedor de música. Então, é isso, a gente tinha... Qual foi o tempo recorde, assim, que tu fizesse um jingle, uma música, assim, na pressão? Deixa eu contar uma pressão, então. Vamos lá. Conta que a gente gosta. É o seguinte, ó. Não, é o seguinte, quando teve uma fase da vida, da ginga, que a gente já tinha o CNPJ, e eu sempre conto essa história, como a pressão, às vezes, te faz um processo que tu não entende, assim. Então, o que tinha? Estava eu, o Garay, o Calique, o Rogério Nietzsche, que também foi nosso sócio. A gente estava na casa do Garay ainda, a gente tinha o CNPJ, mas não tinha sede. Então, a gente alugava estúdio na Isaek, onde também o Flack alugava, e tinha uma campanha para entregar para a Incosul, para a agência Scala. E era o seguinte, era tipo assim, a reunião era às 5 da tarde. E a gente tinha aquela demanda do trabalho, e a gente estava trabalhando, eu não sei se desde de manhã daquele dia, trabalhando, e não saía a melodia. E não saía. Aí, o que aconteceu? Lá na casa do Garay, o Calique foi para um quarto e eu ia para outro quarto, porque o Calique também é outro compositor de melodias, que nem eu, né? Mais musicista, assim. E aí, a gente foi lá, e o que acontecia? O Rogério e o Calique, o Rogério e o Garay mais como atendimento, o Garay já tinha feito a letra, certo? A parte dele estava feita. E o Rogério estava lá com ele e aguardando um jingle para a gente ir para uma reunião que era às 5 horas na Scala. E não saía. O que não saía? Porque eu chegava com uma proposta melódica, a gente reunia os 4, aí a gente ouvia do Calique, ouvia o meu e dizia... Eles diziam para mim, não é isso aí. Não é isso aí. E os nervos porque a gente tinha muita concorrência saudável entre eu e o Calique, que a gente procurava sempre o mais legal, assim, que a gente pudesse cantar com gosto aquilo, né? E, cara, não saía. E aí eu me lembro de uma ação que foi o seguinte, eu saí da sala, mas muito pé da vida, disse aquele palavrão. Puto da vida. Eu disse, mas puta que merda, mas dei assim, parecia que eu ia estourar. Fui para o quarto, para um dos quartos, saiu. Voltei para a sala com uma certeza que era aquela melodia. Os caras ouviram, disseram um pai, cara, tá do caralho. Pum! Corre para a reunião. Corre para a reunião. Isso era o quê? 15 para 5? Outra coisa, a gente não gravava, a gente tocava tanto jingle, não tinha o gravadorzinho, nem o vagabundo cassete, para memorizar, né? Então, a gente... como era um processo de tu ter que memorizar, tu ia cantando e também tu memorizava, era um processo louco. Chegamos lá, o pessoal da Scala aprovou na hora. É isso aí. Mas aí chegava lá com violão e apresentava na hora? Apresentava na hora, Aliás, eu brinco, viu, Ferretti? Eu falava a concorrência entre Ginga e Songui, eu dizia, entre Ginga e Geraldo Flack era o seguinte... Não, a grande diferença nossa do Geraldo Flack é que a gente leva o violão no ombro. O Geraldo Flack não pode levar o piano dele no ombro. Pobrezinho! Então vamos de mais um jingle aí, porque eu quero que tu toque todos e a gente não pode se passar no horário. Vamos lá. Tá, mas quanto tempo nós temos? Nós temos 15 minutos ainda. Então tem que parar de falar e Parar de falar e tocar música, então. Então eu vou tocar... vou tocar uma do Pintaúde, então, que eu gosto de tocar, que é 30 segundos, só vou tocar uma vez. Para Lojas de Conto, que ele já deve ter contado essa história. Não, me lembro. Que no final a campanha tinha a ver com tesão. E e eles mandaram tirar no outdoor. Mandaram tirar. E a gente regravou. Aliás, esse dia o Pintaúde já estava ficando velho, nem lembrava que a gente tinha regravado. Mas eu vou cantar com tesão, mas a gente trocou por paixão. Perfeito, eu me lembro. Foi a censura que mandou tirar. E eu, só 40 anos depois, fui saber que a loucura tanta da corrida, que eu não me lembro,
que palavra tesão era a palavra da campanha. Eu achava que, na época, de tesão. Sei lá, não, se perdeu informação, entendeu? O Garay, quando fez a letra, se falou, eu já não me lembrava mais. Bom, enfim. Então ficou assim, olha que interessante, era um tango. E o Geraldo Flack, lá no Astral, já está ouvindo. Eu fiz esse jingle num piano desafinado que tinha numa casa quando a gente foi a nossa primeira sede. Só tinha um piano velho lá. Eram 4 salas na casa. Que o Geraldo não levava nas costas. Esse não levava, porque até nunca levou. Ficou assim, ó. Quando ela abriu foi um encanto, cabeça girando de puro espanto, calor subindo, crescendo, pulsando e um tremor na mão. Ela é tão linda, é tão gostosa, lá dentro dela eu enlouqueço. Vem cá, que eu te conto, coração, a nova loja de conta é uma tesão. Muito bom. E eu dando tapa aqui no microfone embaixo. Ops. Desculpa aí. Esse tom de música, esse ritmo, eu não sei exatamente, melodia, enfim... Mas isso me lembra as representações do Tangos e Tragédias, né? Mas sempre quando eu canto esse jingle, os caras, parece o Nico. Parece o Nico. Maravilhoso. Não, eu acho que eu nem conhecia. E é uma lembrança maravilhosa, né? Nico era um gênio. Certamente, muito bom, muito bom. E o Ike, continua sendo, claro, né? Então, essa história... O primeiro, esse uruguaio que eu te falei, ele foi chamado para fazer o arranjo desse tango. O Anelli, que era da Isaek, lembra, Chico? Como é que é o... Olha a cabeça. É o HD Lotan. O Edgar. O Edgar Ferretti. Conhece o... Olha, agora... Puta, gente, tá... É tanta informação, gente. Tá falhando Mas essa olha memória aqui, do Pedro. O que nós vamos cantar agora mesmo? Eu gosto dessa aqui. Essa aí. Essa aí eu tive que tirar os acordes, não lembrava mais do acorde. Aliás, ontem de noite, o Gaúcha Cross, eu liguei, mandei uma mensagem pro Garay. Como é que é a palavra ali? Muito bom. Então essa aqui, ó, essa que ela está pedindo do cheiro do Brasil nativo. Essa é muito boa. Cheiro de pele morena, de capim molhado, de noite serena. Cheiro de mato orvalhado, de terra de mel, de flor do cerrado. Cheiro de boca vermelha, de amor sossegado. Esse cheiro de Brasil nativo, esse cheiro todo mundo quer cheirar. Esse cheiro de Brasil nativo, esse cheiro todo mundo quer cheirar. E foi aí de um muito bem. Essas do Brasil Nativo eram sempre muito boas. O Pintaúde disse, me lembrou a semana passada, estava conversando, que mesmo, a gente tentou fazer um arranjo para vender com um arranjo novo. O dono do Brasil Nativo, que eu acho que era o Ricardo, nunca aprovou, só queria a primeira versão. Às vezes tu faz uma coisa e não... É verdade. Não, mas até o Garay comentou com a gente aqui que a música Vida, que foi feita para a RBS, eles têm contrato até 2030, eu acho, assim, de tanto que se gosta. Mas vamos aproveitar que a gente está falando de jingles e contar para os nossos ouvintes, telespectadores, que não sabem quem é o maior revendedor dos tubos Tigre desde 1956. E para os caras saberem que o Pedrão tá na atividade ainda. Só. Então, Ivopens, que fica na Avenida Presidente Franklin Roosevelt 849, no bairro São Geraldo.
Eles trabalham com produtos à pronta entrega, ou seja, só vendem aquilo que realmente tem, não prometem o que não podem cumprir. Afinal de contas, a sua obra não pode parar. Nem a minha obra. E nem a obra do Pedro. E para provar que Pedro Guiço segue na atividade, ele tem outro jingle para falar, então, do nosso super parceiro. Com HD lotado, mas ainda aqui... Mesmo com HD lotado, mesmo com a memória falhando. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Ó. Ivo Pens. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é na Ivo Pens desde 1956. De novo! Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é na Ivo Pens desde 1956. Muito bem. Inclusive, este jingle foi lembrado e cantarolado por Ricardo Soletti. Fiquei sabendo. Semana passada, provando que os jingles ainda cumprem seu papel. É isso aí. E eu vou aproveitar aqui que a gente está falando do nosso patrocinador master aqui, nosso grande parceiro desde o início do nosso programa, há mais de um ano. E dar um alô aí para nossa audiência. Então, estão ou estiveram conosco, Pedro, saiba quem está ou esteve nos escutando. Lucas Harold, Larissa Almeida, Rodrigo Vargas, Tom Carvalho, Adriana Aurélio, Celso Quitolina, Christian Bueno, Felipe Pratini Ramires, o Pedro Riso, a Thaís Helena Ribas, Rosane Mesquita, a Mara Rejane Oliveira, o Fernando Manoso, a Simone Pratini, o Zeco Dardi, que também é músico, o Kleber Benvenu, o Crespo Dario, o Iraguaçu Farias, a Jaqueline Sozinho, o Alfeu Poza Júnior, o Jairo Cuba, a Danizinha Colorada, Francisco Brusti, a Pati Colorada, olha, os Colorado hoje estão tudo aqui, ó. A Ângela Fernandes, a Amanda Borges, a Tânia Duarte, o Antônio Barros e a Priscila Nascimento acaba de chegar também conosco. Ah, mas eu me lembrei de um que eu tenho que cantar aqui agora. Vamos lá, então. Aproveita que a memória não falhou. Olha aqui, ó, era 83... Nossa, eu não era nem nascida, gente. Pois é, gente. O Pedro já fazia jingles. Olha só, em 83, a gente já tinha feito o jingle para esse cliente, mas naquela noite, em 83, a gente estava dentro do estúdio gravando a versão música, que a gente fez um arranjo maior e tal. E quem era o cliente? Quem era o cliente? Grêmio. E o que aconteceu? É um bom programa para falarmos de Grêmio, mas, né? Cristo. E o Roberto Pintaúdi me sai exatamente na segunda-feira pós-Grenal. Isso para mim é tudo muito calculado. Isso aí é porque o Pintaúdi é um cagão. É um cagalhão, tá? Que não está aqui. Então, eu vou contar aqui uma história que é o seguinte. Nós estávamos lá dentro do estúdio e o Grêmio jogando... Oh, até parece o Nico Nicolé. E o Grêmio jogando... É verdade. Lá no Olímpico. E se o Grêmio não ganhasse aquele jogo, a gente não vendia o projeto música. Depois a gente compôs o Campeões do Mundo. Mas o Grêmio ficou assim... Grêmio, Grêmio, nós somos campeões da América. Grêmio, Grêmio, nós somos campeões da América. Vamos com raça, vamos com força, nós somos campeões da América. O nosso título já tá na mão, o nosso time tem garra, irmão, e a Libertadores é nossa. Grêmio, Grêmio, nós somos campeões da América. Mas... Muito bom! É um excelente dia para esse jingle. E outra coisa que eu quero lembrar, quando o Inter foi campeão da América, eu, ali onde moro, perto da Castro Alves, ouvia os caras cantando assim... Inter, Inter, nós somos campeões da América. E tu não foi pra janela pra mandar aquela boca? Não, eu queria meu direito autoral, não veio nada, velho. Nada, nadinha. Mas eu deixei eles usar, porque eles também mereciam. Nada da vida se cria, tudo se copia. Usaram. Não. Mas eu ouvi os caras cantando isso aí eu ouvi. Eu achei sensacional. Ninguém te contou, né, Ninguém Pedro? me contou isso aí.
Vamos lá de mais música. Eu tenho. Vamos lá, Eu quero cantar uma, então, que... Quem é que gravou esse jingle na época? É qual? Ney Lisboa. Ai, que maravilha! Qual? Olha, Gaúcha que Cara. honra. Gaúcha Cara, eu perguntei errado, Perfeito. perguntei errado. Então eu vou cantar essa música. Deixa eu virar aqui para melhorar, com licença aqui, pessoal. Pode deixar assim, ó. Ó. Espero que esteja ouvindo o violão. Se hoje é dia de sair pra estrada ou de ficar, o importante é fazer o que se gosta. É ser livre pra escolher o próprio caminho e viver como se quer. Nós sentimos o que existe de bonito nas coisas simples que tanta gente esqueceu, e queremos simplesmente encontrar os velhos amigos queridos, pôr um ombro pra tocar e sentir no corpo aquela força que acompanha a gente em todo lugar, a força da gaúcha cá. Gaúcha cá, a força da gaúcha cá. Gaúcha cá. Maravilhoso. Muito bom, né? Música já mais cantada, mais emocional. É, um rockinho ali, né? Uma balada, rock, um rock balada. Essa aqui a gente encerra com essa, né? Não, mas eu quero cantar uma outra, que pode ser ainda, dá tempo ou não? Essa não, essa aqui deixa por último. Ah, então eu vou cantar essa aqui. Tá, vamos Por lá. que tem essa aqui? Porque eu sempre quis ter uma moto, e a gente fez também uma para Gaúcha Cross. E ontem eu estava ouvindo os acordes, a sequência harmônica, e me chamou a atenção a loucura que era, porque tem uns saltos aqui que não está muito dentro de uma escala normal, assim. É uma coisa assim que tem que estudar mais. Tô curiosa. Não vou te explicar, mas é complicado. Não vai me explicar, Mas porque eu não vou entender também, né, Pedro? Então é o seguinte, é não coisa perca louca seu tempo. que tu vai botando os acordes e vai sendo melodia. Então a gente canta, por exemplo, uma música do... Também cantava no grupo Canto Livre, eu faço parte do grupo vocal Canto Livre. Olha, legal. Do Alexandre, que era do Sgt. Peppers, um dos fundadores. Tinha uma música da época ali do Mr. Lee, Edgar. Uma época ali do Mr. Lee, era... O que era aquilo? 85, 70, Ai, do 70 meu e bom. tempo, Pedro. Que eram umas coisas loucas assim que se fazia lá. Não posso te ajudar. Mas eu vou cantar essa do Gaúcha Cross. Tá? Vamos lá. E também teve uma questão que a gente não poderia... Tinha uma parte da letra que falava cabelo ao vento. Não poderia cantar. E foi trocada, foi deixada só Por causa do capacete? vento no rosto, por causa do capacete. Sim, perfeito. E essa foi a parte que eu falei com o Garay ontem, que ele disse, não, eu acho que era isso aqui. Ah, tá, então vocês vão ouvir agora na letra. Muita gente não entende o nosso jeito de viver. Se você está com eles, eu só quero lhe dizer: saia dessa, o importante é o amor que a gente tem. É ser livre pra valer. Subir numa Honda, pegar a estrada, mandar a tristeza pra longe daqui. Subir numa Honda, pegar o vento no rosto, é a coisa mais linda que a gente pode sentir. Gaúcha Cross é a nossa... Agora tu vai cantar comigo. Ai, meu Deus. Quebrando esse ritmo gostoso. Aqui, ó, eu vou fazer. Gaúcha Cross é a nossa Honda. Nem pensar. Ó. Não. Nem pensar. Ó,
Subir numa Honda. Faço não. Pegar a estrada. Natália, vem mandar cantar. a tristeza pra longe daqui. Subir numa Honda. O vento no rosto é a coisa mais linda que a gente pode sentir. Gaúcha Cross é a nossa. Gaúcha Cross é a nossa Honda. Chega Maravilhoso. Não chego mais nem 10% disso, Pedro. Mas então, vamos encerrar este programa. Está encerrando, na verdade. Mais um marketing e ou propaganda. E nada mais justo para também mostrar que Pedro Guiço continua na ativa, ainda que o seu HD esteja falhando. Falha de vez em quando. De vez em quando é uma falhada. Mas Pedro Guiço é também o responsável pelo nosso jingle aqui da primeira rádio web do Brasil, a nossa rádio web EO. Então, vamos encerrar este programa quinta-feira, 13 horas, estamos de volta, já com Roberto Pintaúdi ao meu lado, junto com esta que vos fala, Márcia Cristófoli. Quinta-feira estamos de volta e vamos encerrar então com o jingle da EO, que é de autoria de Pedro Guiço. Letra De Pintaúdi. Roberto Pintaúdi. Não poderia ser diferente, né? Não poderia. É preciso acordar tarde. Quem cedo madruga acaba fazendo alarde, criando dor e fuga. Nosso serviço é lento, mas dá pra ganhar o jogo. Dá pra vencer o tempo. Lembre a fé e a fogo. Quem levanta cedo é o sol. Essa é a verdade nua. Não viva no paracetamol. Viva pra abraçar a lua. Me perdi. Os ventos uivantes, toda aquela bicharada toda. Mas achei sensacional, né? É preciso acordar tarde. Quando quiser, me manda embora, tá? Vamos lá, segue o baile. baile. É preciso acordar tarde. Quem cedo madruga acaba fazendo alarde, criando dor e fuga. Nosso serviço é lento, mas dá pra ganhar o jogo. Dá pra vencer o tempo. Lembre a fé e a fogo. Quem levanta cedo é o sol. Essa é a verdade nua. Não viva no paracetamol. Vá pra abraçar a lua. Tem uma sequência nos dedos que às vezes eu erro aqui. Mas a gente não para de cantar. Acho sensacional. Muito bem, muito bem. Este foi Pedro Guiço, que além de músico, compositor e fundador da nossa querida Ginga, é também comunicador aqui na Rádio Web EO com o seu... como é que é? O dom de ensinar música. Todas as quartas, às 2 horas. Com Pedro Guiço e Natália Miller, nossa observadora plena. Desculpa, eu não tô te ouvindo, Julio. Pode falar. Olha aí, ó, o Pedro é... É a 1 da tarde.
Os caras me fazem acordar muito cedo, cara. O HD do Pedro tá falhando tanto hoje que ele dá até o É que tem outra coisa, é que nas sextas-feiras eu tô aqui no programa do Zé, às 14 horas, né, Julio? Aí, confirmado! Mas então, o programa de Pedro Guiço e Natália Miller é nas quartas-feiras, às 13 horas. Nas segundas e quintas, neste mesmo horário, comigo e Roberto Pintaúdi. Pedro, muito obrigada. Foi um prazer o nosso papo musical, né? Um programa melódico hoje, pra gente fazer um pouquinho diferente. Legal. Muito obrigada a todos. Quinta-feira, 13 horas, estamos de volta. Tchau, tchau. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é Naivo Pens desde 1956.